que ainda não compreendem o novo nascimento. Estão dentro das igrejas, são religiosos, mas ainda não nasceram de novo. Jesus disse assim, e havia, capítulo 3, versículo 1 de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus queridos irmãos, Nicodemos, ele recebeu a revelação de Deus, porque eu acredito que o Evangelho é uma revelação, mas é uma revelação que acontece quando alguém busca, quando alguém tem interesse em entender e compreender a revelação de Deus. Jesus muitas vezes ele não dava muito detalhe para as pessoas, mas aquele que tem a revelação, ele compreende. Você sabe que na cruz estavam dois ladrões, Jesus no meio. Um tem uma visão lógica que o mundo realmente tem. Se tu és o Filho de Deus, na verdade você é Deus. Desça da cruz, salva primeiro você e salva nós. Essa é a lógica do mundo. Mas o outro recebeu a revelação. Não foi porque Deus ocultou de um e revelou ao outro. É porque quando nós abrimos o coração para Deus, então Deus se revela. Jesus disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia, ele mandou você vir. Mas aquele outro ladrão teve uma visão diferente. Repreendeu o companheiro e disse, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Veja que linguagem fina para um homem rústico. Nós estamos aqui porque os nossos filhos mereciam, mas este homem aí nem o mal fez. Mas quer saber? Ele não acompanhou a vida de Jesus por todo o tempo, mas ele acreditou, ele creu. Mesmo numa situação difícil, as portas da morte, já morrendo, mas foi iluminado, abriu o coração para Deus. É o que você deve fazer essa noite. Não é chegar aqui, sentar e dizer, quero ver o que esse pastor tem para me dizer, o que é que esses crentes têm para me dizer. Mas abrir para Deus o coração e dizer, ó Deus, me revela a verdade. Eu quero saber a verdade, eu quero conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele ladrão disse assim, depois de repreender o seu companheiro, ele acreditou que Jesus tinha um reino. E aí já entra a esfera espiritual. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ia morrer. E como é que ele tinha um reino? Como é que ele ia entrar no reino dele?
ia morrer. Ele mesmo sem entender como ia acontecer, mesmo sabendo que Jesus ia morrer, ele disse: Senhor, é como quem diz assim: eu acredito que o Senhor tem um reino, eu não entendo, mas o Senhor lembre de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Isso é a revelação do Espírito. Ele acreditou mesmo sem saber. Ele não compreendeu na totalidade, mas ele aceitou pela fé. E disse: quando o Senhor chegar lá, lembre-se de mim. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Nicodemo, mesmo lá no meio da sociedade, entre os príncipes, porque ele era um dos príncipes judeus, ele não entendia, mas ele compreendeu, diferente dos outros sacerdotes, porque ele ainda tinha um pouquinho da visão espiritual. Os outros tinham perdido a visão celestial, porque eles estavam preocupados com as suas posições sociais, com os seus cargos, né? Com a sua mordomia e com a sua posição. E Jesus estava incomodando ele, porque eles eram sacerdotes, eram os homens da religião, mas não curavam nem um grilo. E Jesus curava cego, aleijado, ressuscitava morto. E isso incomoda. Tem um livro que diz que o que incomoda é a unção. A unção de Deus, o crente aí incomoda. Um crente vazio, um crente show, que não tem unção, que não tem nada, ninguém se preocupa com ele. Agora, se Deus começar a usar a terra, Deus começar a fazer milagre através da tua vida, então você vai ver o que é perseguição. Aquele sacerdote, eles podiam ter feito o que eu disse ontem aqui na escola. Se esse homem está curando, ele está ressuscitando, ele está curando cego, que ninguém nunca curou cego. Ninguém nunca curou o cego de nascença. Ele ressuscitou mortos. Ele está fazendo tantos milagres, expulsando demônios. Será que esse não é o Messias? Vamos procurar nos livros da lei, do papiro, né? Vamos ver nos livros. Vamos ver se ele está vindo de acordo. Vamos conversar com ele. Vamos chamar ele aqui para uma reunião. Como foi que o senhor nasceu? Aonde o senhor nasceu? Aí eles iam confrontar o que estava escrito com o lugar onde Jesus nasceu. Conte para nós alguma coisa. E ele ia falar com os três magos, sempre da revelação, pela estrela que o guiou até lá, aquela humilde projetora. Mas eles não estavam preocupados com isso. E é o que nós estamos vivendo agora. Muitos religiosos não estão preocupados com a volta de Jesus. Eles pregam a volta de Jesus até por pregar. Mas talvez nem acreditem que Jesus está vindo. Eu tenho dito a vocês que faz 1919 anos que Jesus disse: esse que vem se demora. 1919 anos. Eu estava fazendo um exame com ultrassonografia e tive uma pequena oportunidade de deitar naquela cama. Olhei para a moça e disse: você é crente? Ela disse: eu estou afastado. Eu disse: jovem, volta para Deus. Se alguém machucou, lhe feriu e você ficou triste, perdoe, reconcilie com Deus. E se você pecou, Deus também te perdoa e te aceita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela ficou olhando para mim. Eu disse: para você ter uma ideia como está perto a volta de Jesus. Há 1919 anos ele disse: eis que veio sem demora, guarda o que tens para quem toda procura. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Volta à igreja, naquela pequena oportunidade que eu tive. Então preste atenção. Aqueles outros sacerdotes, a preocupação dele não era essa. A gente perdeu o nosso cartaz dele para o povo. Esse homem está sendo um assombro. Todo mundo está indo buscar dele, todo mundo está procurando ele. O que é que está acontecendo? E a gente não ser esquecido. O povo não está mais acreditando em nós. Porque você não ora, porque você não busca Deus, porque você não lê os livros de Deus para saber a revelação do Espírito Santo. Você está vazio. Você é, como Jesus disse, um sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas dentro está cheio de ossos, podres. Como Jesus disse a ele: vocês são como sepulcro caiado, pintado, bonito por fora,
mas dentro está cheio de ossos apodrecidos. E assim é muitos cristãos, muitos líderes religiosos. Eu estou dizendo isso porque eu posso ser enquadrado se eu deixar de ler minha Bíblia, se eu deixar de orar e buscar a Deus e de ensinar a igreja que eu dirijo a verdade, sem estar preocupado que alguém vai sair porque não quer obedecer, como a Bíblia diz. Porque tem alguém por aí que facilita as coisas. Não é mais assim, sem ignorância. O céu, ele continua com o mesmo padrão. Nunca se ouviu dizer que mudou o padrão do céu. Se você vê um anjo hoje e vê ele há 200 anos, é com a roupa branca e longa. Você não vai ver um anjo de minissaia. Não vai ver um anjo com uma roupa manga curta. Olha que está fazendo calor e eu estou mais moderno agora. O céu está se modernizando. O céu tem um padrão. E esse padrão está aqui. Agora, quer ser melhor do que Deus, aí sabe esse padrão. Porque a glória, eu sempre digo, que nos espera é muito grande. É tão grande que as pessoas não acreditam. Então, aquele sacerdote, por causa da sua posição social, esqueceram de examinar aquilo que ele ensinava o povo que estava aguardando o Messias, que o Messias prometeu. Eles ainda estão esperando. Quem vai vir para abraçar ele é o anticristo, porque eles não deram lugar à verdade. Então Deus vai fazer eles aceitar o espírito do erro. Está escrito assim. Mas Nicodemos, ele teve uma visão. Ele falou para eles, mas não deram dúvida. Mas ele disse: eu vou procurar esse Jesus, eu quero ouvir da boca dele, eu quero conhecer esse homem. Nicodemos vai ser. E chegou perto de Jesus, olha lá. Rabi, bem sabendo que és mestre, bem sabendo, ele já falou por ele, mas alguns. Que és mestre vindo de Deus. Ele agora se condenou próprio, porque agora ele já sabia a verdade. Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, que ele mais algum sacerdote, porque a Bíblia diz que depois alguns sacerdotes se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus. E vocês sabem por que eles se converteram? Eles se converteram porque depois que colocaram aquele soldado lá para não deixar os discípulos roubar o corpo de Jesus, porque essa era a linguagem dele, os discípulos dele vão roubar o corpo e depois vai dizer que ele ressuscitou. Eles tiveram a decepção, porque vergonha no domingo. Eles tiveram mais uma decepção quando os soldados chegaram lá e disseram: olha, ele ressuscitou, a terra tremeu, a porta se abriu e ele saiu andando, o homem que morreu. Aí eles disseram: vem cá, não liga ninguém não, vamos dar dinheiro a vocês. Só que a consciência daqueles elementos, eu não sei como eles puderam dormir naquela noite. Então aquele homem que nós mandamos matar, aquele é o Filho de Deus. Aí a Bíblia diz que muitos daqueles sacerdotes se converteram, porque eles sabiam a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, aí Nicodemos chega para Jesus e diz assim: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus foi direto, porque era um dos grandes evangelistas, e qualquer oportunidade que ele tinha, pregava uma mensagem. Jesus respondeu e disse: quando ele disse isso, ele foi dizer muito obrigado. Muito obrigado. Aí Jesus disse assim, por olhar na ferida dele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, olhando dentro do olho, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não adianta você estar dentro de uma organização religiosa dizer que é um religioso se você não nasceu de novo. Quem nasce de novo, ele é diferente de tudo, em todos os aspectos da sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Na sua postura, na sua compostura, na sua linguagem, na sua mudança de vida, de buscar a Deus, de consagrar a Deus, porque a Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo,
Você quer ver isso? Vem da escola dominical, na escola bíblica. Você quer ver isso? Vem no seu coração. Quando estou em casa na televisão, deleitosamente deitado no sofá, esparralhado ou espalhado como de um matuto, e o seu coração aqui, enquanto uns estão chorando, clamando, buscando a Deus para receber um milagre, que poderia chegar aqui e unir força àqueles outros que estão doentes, para Deus fazer um milagre. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. O pastor Ernesto Lima, ele visitou um pastor amigo dele, e quando ele sentou na mesa para o café da manhã, olhou para o filho do pastor e viu que ele não era crente. Ele olhou para ele assim na hora da ceia, na hora da janta, com a família toda assim, e disse: você nasceu de novo, fulano de tal? Aí ele disse: eu sou filho do pastor. Ele disse: não foi essa a pergunta que eu fiz. Você nasceu de novo? Ele disse: eu já me batizei nas águas. E ele continuou: você nasceu de novo? Eu canto no conjunto, eu faço isso. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Eu estou perguntando a você se você nasceu de novo, se você sente que é uma nova pessoa, é uma nova criatura, se você sente que Deus, através do Espírito Santo, está habitando dentro de você. O apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus. Agora você faz essa pergunta a você mesmo. Eu digo que sou crente, que sou religioso. Será que realmente o Espírito de Deus está habitando dentro de mim? Tem um rapper, uma música aí que tem um rapper, que o cara tem que ele é ano, e que ele fala uma pergunta se ele realmente é um cristão. Ele disse: uma coisa é ser cristão e outra coisa é ser crente. Aí ele começa a dizer aquele rap, aí o coro é uma moça assim, uma pessoa assim com uns 13 anos, 14 anos, com uma voz bem infantil, cantando assim: não basta ser crente, não basta ser crente. E é muito bonito, depois eu assim só no vídeo. Então eu quero dizer para você: não basta ser crente, o suficiente é você nascer de novo. E não é nenhum pastor que vai dizer para você, que vai te garantir que você nasceu de novo, se você não se submete à palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele confirma que nós, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você sente essa glorificação, essa confirmação, o Espírito de Deus confirmando o teu coração, pode glorificar a Deus, porque a promessa vai tocar e você vai saber. Então, depois que Jesus disse que você tem que nascer de novo, Nicodemo era um príncipe, mas não entendeu, é o que eu falo. O mundo não entende, muitas pessoas dentro dessa igreja ainda não entendem. E disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus aí dá outra resposta mais complicada ainda. Aí digo para ele assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A palavra representa a água e o Espírito está na palavra. Essa palavra que eu estou falando para vocês aqui são apenas ar, mas diz a ciência que todas as palavras até que Jesus falou, elas estão no ar. Por isso que Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Porque quando eu estou falando aqui, na palavra está o Espírito Santo
da justiça. Deixa eu ver se eu acho que eu vejo e fala muito bem. E Jesus explica de mim. E eu estou me lembrado agora. Eu disse porque o pecado, né? Porque o príncipe desse mundo já está julgado em Mateus. Mas o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando eu prego, o Espírito Santo apenas usa a palavra e convence a você dessas verdades que eu estou falando aqui. Certo? Então, pastor, tudo isso que o senhor falou aí, todo aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não, que maravilha de entendimento. Necessário nos é nascer de novo. Não ficar alegre, porque não é muito bonito isso aí. Mas ele diz: necessário que você nasce, porque se você não nascer de novo, você vai ser reprovado. Quem nasce de novo torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura. Não precisa o pastor estar no calcanhar dele, fustigando ele. Ele foi liberto. Jesus quebrou as cadeias que o prendiam, os poderes das trevas que matavam. Jesus arrebentou toda aquela cadeia, as correntes que prendiam. E você vê sempre que alguém é mostrado no pecado, é as suas mãos atadas com as correntes. E a corrente quebrada. E foi Jesus, quando você desceu aceito Jesus, aquele simples sinal que você levantou a mão. Quem quer aceitar Jesus? Aí você levantou a mão. Você fez uma confissão pública diante dos homens, diante de Deus, diante dos anjos, arcanjos, querubim e serafim. E aquela confissão que você fez, ela vai lhe dar direito, porque você aceitou o plano de Deus, e todos os seus pecados antes cometidos foram aniquilados ali. Esse é outro fator pelo qual muitas pessoas não acreditam, porque ele diz assim: depois de você tomar cachaça, fumar droga, fazer toda sorte de miséria, matar 20, 30, agora você levanta a mão. Aí é onde está o X da história. Se levantar a mão, você ainda não levanta. Quanto mais se Deus disser, você tem que pagar $1000. Você tem que sair correndo daqui até Sapé. Como seria dessa vitória? Então preste atenção. É confissão. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Lá em Romanos está escrito que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não confessou, você tem que confessar. Quem não precisa confessar é uma pessoa que nasceu no lar evangélico, porque já nasceu na bênção de Deus. E a Bíblia diz: se vossos filhos andam no mundo, mas agora são santos, se um só for crente, e a pessoa for de novo, tiver sobre o jugo do Pai, depois que ela é de maior, não. Agora, ouça aqui para terminar. No capítulo 1 desse mesmo livro de João, no versículo 6, então, o outro João chamado, que nós conhecemos o João o evangelista, o João de Apocalipse, o que era conhecido como teólogo dos discípulos, era o mais conhecedor teologicamente,
cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, para anunciar. E sabe onde ele foi? Para o deserto. Ele não foi para Nova York, para o centro do mundo. Ele foi para o deserto. Para o centro do povo, foi atrás dele. Olha lá, o que é que ele diz? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um João escrevendo outro João. Este veio para testemunho, para que ele testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Em Jesus, né? Não era ele a luz, porque a luz era Jesus, mas veio para que ele testificasse da luz. Ele veio aprendendo esse caminho. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem. Quem é essa pessoa? Jesus, que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Analise aí quem é Jesus. Não é Confúcio, não é Maomé, não é Buda. Jesus, a Bíblia diz que o mundo foi feito por ele. Pastor, como é que você explica? Deus fez tudo com uma palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Tudo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, que era o povo judeu. Mas você, cearense, paraibano, né? Pernambucano, brasileiro, alemão, francês, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu, está aí hoje vivo, pelo amor, pela vontade de seu pai e de sua mãe, que se uniram pelo amor e amor, casaram ou não, e você nasceu. Você é fruto do amor do casal. Não foi de dois homens e duas mulheres, mas foi de um homem e uma mulher. Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Agora, para nascer para Deus, tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e receber o Espírito Santo de Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz quando uma pessoa aceita Jesus é dar a ele o seu Espírito Santo. O mundo não acredita nisso. Ô pastor, por que é que a primeira coisa que Deus faz é dar o Espírito Santo? É porque ninguém consegue ser crente sem o Espírito Santo. Essa é a razão porque tem muitos crentes carnais dentro das igrejas, porque eles estão na igreja, mas não têm o Espírito. Eles são crentes mais brincam lá, se der uma oportunidade de bola, se achar uma coisa fácil dela. Essa é a verdade, não tem o Espírito. Mas quem tem o Espírito de Deus, nasceu de novo e é uma nova criatura, uma nova pessoa. Graças a Deus. Então a este, quando a trombeta tocar, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos e subirão ao encontro de Jesus dos ares. Esses são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Cristo. Não o Jesus camuflado, acabado, capionco, todo acabado, mas o Jesus que o mundo foi feito por ele. A Bíblia diz que foi feito para ele, por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então os crentes da glória a Jesus, porque na verdade ele merece. Já tem uns crentes bons que nem eu só dou glória quando eu sinto. Tu era para viver a vida toda dando glória e não fazia nada demais, dando glória o dia todo, era bom. Quem é você? Só quando eu sinto. Deus não está preocupado com esse tipo de glória. Deus está feliz com uma criança que chega na casa de Deus, já dando glória, quando o outro logo pela porta. Glória a Deus. Cheguei, Jesus, estou na tua casa, eu vim para te adorar. Então, depois de eu vir isso aqui, eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus.
fazer a sua confissão pública, dizer: eu aceito o plano de Deus. Onde está você? Não é vergonhoso ser crente. Vergonha faz pecar, porque o pecado destrói, o pecado mata. Mas aceitar Jesus é a coisa mais digna que você pode fazer. Por isso, fazendo Paulo diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um crime, em aceitar Jesus, sinceramente. A melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas, isso é onde pegar. Andei fazendo na condição de pecador. Quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo por Cristo, sem aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já Glória a Jesus. Não deixe para mim, meu Deus. Se você veio nessa casa com o propósito de fazer a você aí que está por trás do Josivaldo, meu irmão? Vem hoje para Jesus. Deus está te dando uma chance. Venha hoje. Faça a sua decisão. Venha até aqui. Nós vamos orar por você. E você vai ver que Deus vai mudar o quadro da sua vida. Aí eu queria estar orando. Ora, porque nessa hora o diabo bota muita coisa na mente e no coração das pessoas. Deixa para amanhã, depois você vai e dessa ilusão você está passando, o cara vem cair no buraco. Lá em Goiânia, um irmão presbítero, hoje é pastor jubilado, convidou um rapaz para aceitar Jesus. Ele disse: seu Belarmino, eu vou morrer crente, eu vou ser um crente. Você aceita agora, meu filho? Ele disse: eu vou aceitar, seu Belarmino, mas agora eu não quero. Aí quando ele foi passando debaixo da balança, caiu uma peça e foi na cabeça dele. Ele morreu na hora. Porque quem tem a vida nas mãos é Deus. Você nem eu, você não sabe se está nem vivo daqui a pouco. Você não sabe nem se amanhã subir amanhã, eu também não sei. Você diz: não, hoje não vai depois. Depois quê? Você não é eterno. Né? Onde está? Aqui na galeria tem alguém que quer aceitar Jesus? Ah, eu sou muito jovem. É do jovem mesmo que Deus quer. A Bíblia diz: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o dia que ele não tem poder na vida. Onde está você? Onde está você, meu amigo? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Eu não acredito que não tem uma pessoa para Jesus hoje aqui. Está faltando oração. Ora mais um pouco, igreja. Pede a Jesus para quebrar essa corrente do diabo. Tem gente aí com vontade de levantar a mão, mas as cadeiras estão prendendo ele. Se você não está com força de levantar a mão, se levanta e vem até aqui. Porque eu já ouvi caso de pessoa que quer levantar a mão e a mão dele ficou pesada, não podia levantar. Mas no seu caso é esse mesmo, mão e tudo. Vem aqui para frente. Eu não acredito, gente, que hoje não tem uma pessoa para Jesus. Onde está você? Eu só desisti. Vem
está ligado a outra coisa. Ela está me ligando só agora mesmo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você vai trabalhar por ele. Aonde está uma pessoa? Eu acredito que tem gente aqui que está sentindo preso, mas o coração dele está com vontade de vir. Vem, não deixe para outra oportunidade. Amanhã